Olá, seguidores do canal Viva Israel, aqui é o Davi Almescani, começando esse dia com a notícia, de que hoje estamos completando um ano do terrível massacre que aconteceu ali no sul de Israel. O terrível massacre que marcou a história do Estado de Israel para sempre. É o segundo holocausto que o povo judeu passou na sua própria terra. E hoje é o dia que lembra essas vítimas, lembra tudo, como se fosse ontem, na verdade. Só se passou um ano desde que tudo aconteceu. Em Israel a comoção é geral, porém a guerra ainda não acabou. Tem muita coisa aí pela frente, a gente precisa ainda esperar o pior acontecer. Ainda vai muita coisa acontecer nessa região. Não fique achando que a guerra terminou ou que está diminuindo. A gente só está aumentando a intensidade dela cada dia que passa. Para poder alcançar a paz, a gente precisa da guerra. Não tem outra solução para esse problema. Para que outro dia 7 não aconteça no futuro, a gente precisa ir à luta, e é isso que o exército de Israel está fazendo nesse exato momento. Agora vamos falar um pouco das notícias dessa madrugada, onde todos aguardavam que o grande ataque de Israel iria acontecer lá no Irã, e ele não aconteceu. Na verdade, os ataques se intensificaram muito na região de Beirute, a gente já vai falar sobre isso. A questão é que lá no Irã, eles se prepararam para esse ataque. Eu não sei quem passou essa informação para eles, mas alguém deve ter passado algum tipo de informação para o Irã de que Israel pretendia atacar alguns alvos, ou não disseram os alvos exatamente, porque o tráfego aéreo lá na região do Irã, não foi só na capital, de Teherã, foi em toda a região do Irã, foi completamente paralisado de 9 horas da madrugada, de 9 horas da noite até 6 horas da manhã. Porém, lá por volta das meia-noite e 30, meia-noite e 40, o tráfego aéreo foi normalizado, ou seja, eles devem ter confirmado através, não sei de quem, talvez dos americanos, de que o ataque não iria acontecer nesta madrugada. E qual o motivo da paralisação do tráfego aéreo? O que é que você entende disso? Será que Israel pretendia atacar o Irã com mísseis balísticos da mesma forma que eles atacaram a gente e não com caças? Isso aí fica a grande pergunta. Porém, a resposta do Irã já veio logo em seguida. Qual era o motivo da paralisação do tráfego aéreo? Era que, se caso Israel atacasse o Irã, eles iriam contra-atacar imediatamente com mísseis balísticos e com armas que ainda não foram utilizadas por eles. Quais seriam essas armas? Será que eles estavam falando aí de armas nucleares? Como já falei várias vezes, que na minha humilde opinião, eu acredito que eles possuem a capacidade, porém eles ainda não possuem a tecnologia para colocar essa ogiva nuclear dentro de um míssil que possa chegar em território israelense. Eu acho que é só isso que falta, e isso deve faltar muito pouco para que isso aconteça. E eles falaram que, caso eles fossem atacados, eles iriam contra-atacar com armas que ainda não foram utilizadas. E a mesma coisa, também lançaram ameaça a países da região. Os Emirados Árabes, na Arábia Saudita, falaram que, se eles fossem atacados, eles iriam atacar alvos nesses países, postos de petróleo desses países. O que esses países têm a ver com essa guerra? Vamos lá. Já conversamos aqui várias vezes sobre essa situação, de o que esses países têm a ver com essa guerra. Esses países são sunitas e eles são xiitas, eles também são inimigos do Irã. Então, como é mais fácil você atacar países que estão mais próximos geograficamente do que atacar Israel, então ele colocou como alvo aí os interesses de outros países para tentar, de uma forma, pressionar os Estados Unidos a bloquear Israel de entrar em uma questão de contra-atacar o Irã durante esses dias. Mas, como eu já falei aqui várias vezes, a decisão já foi tomada, esse ataque irá acontecer, cedo ou tarde ele vai acontecer. A previsão era que ele acontecesse entre sexta a hoje, segunda-feira. Segunda-feira ainda não acabou, pode ser que ele aconteça durante o dia, pode ser que ele aconteça durante a madrugada. A verdade é que ninguém sabe quando será, aonde será e como será esse ataque. Eu já falei aqui algumas vezes que, para mim, até mesmo a eliminação de líderes, de generais, na minha opinião, isso aí é uma forma de retaliação israelense. Isso é, na verdade, uma das melhores formas. É a eliminação de líderes e não de alvos militares dentro do país. Eu sempre apontei que essa é a melhor solução, você cortar. A gente costuma falar cabeça da cobra, mas sabe como é que fala em Israel? A gente chama o Irã de polvo e não de cobra, porque o polvo, você corta um braço e nasce de novo, mas a cabeça não volta para o lugar. Então, corte a cabeça do povo e termine com o problema. Então, elimine líderes e acabe com todos os problemas. E pode deixar lá o que tem por lá, a infraestrutura, para que a oposição que apoia Israel, que é a favor do Ocidente,
tome conta e volte ao poder como era antes dessa revolução, e talvez a gente consiga até mesmo um grande aliado na região depois que tudo isso, depois que tudo isso acabar. Agora, em relação ao Líbano, essa noite o Líbano praticamente passou por um grande terremoto, não terremoto de verdade, e sim terremoto aéreo. Israel lançou centenas de ataques aéreos, destruiu bases avançadas do Hezbollah, destruiu armazéns de mísseis balísticos, de mísseis de precisão lá no Líbano. Foram vários armazéns destruídos, tem várias imagens por aí de mísseis acontecendo, aí, saindo mísseis explodindo, explosões secundárias. E agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, alarmes soaram em Tel Aviv. Provavelmente vieram do Líbano em resposta ao grande ataque que aconteceu nessa madrugada. Só pode ter sido do Líbano. Mas também a gente viu aí várias interceptações acontecendo nos últimos dias de drones que vieram do Iraque e também do Iêmen. O Iêmen continua a lançar drones, só que drones é um negócio pequeno, não é um míssil gigantesco. Então a gente viu essa madrugada a destruição de dezenas ou talvez até mesmo centenas de mísseis de precisão que estavam armazenados lá em Beirute. O aeroporto, apesar que muita gente falou que o aeroporto teria sido bombardeado, ao que tudo indica é que isso não aconteceu, tá? Foram armazéns, galpões próximos ao aeroporto, próximos, não dentro do aeroporto em si, mas o aeroporto é uma questão de tempo e de dias para que ele também se torne alvo aí de um ataque israelense, porque a gente sabe que no aeroporto, sobre a terra e abaixo da terra, existem armazéns de mísseis de precisão do Hezbollah que foram fornecidos pelo Irã no passado desses anos aí. Então a gente deve ver um aumento nessa guerra. Os militares aumentaram a quantidade de reservistas na região, os reservistas estão avançando cada vez mais. Não vem com essa história que tem gente falando que Israel está querendo conquistar o Líbano, vai chegar em Beirute, isso não é verdade, não caio nessa falácia, isso não é verdade, Israel não está querendo conquistar o Líbano. Essa pressão em Beirute é muito fácil de se entender. Quando você aumenta a pressão militar na capital, é para que o governo em si, ou o que resta do governo, dos cristãos que moram por lá, pressione o Hezbollah a chegar a um acordo com Israel, ou seja, ir para trás do rio Litani, abandonar suas armas naquela região. Essa sempre foi a intenção de Israel, essa continua sendo a intenção de Israel. Por isso que os ataques acontecem simultaneamente, tanto por conta da infantaria que entrou no sul do Líbano, como os ataques aéreos que continuam na região ali de Beirute, literalmente de Beirute. Darhia, que é a região onde se encontra a maioria dos apoiadores do Hezbollah, já está virando ali Gaza, né? Já está completamente destruído, vários prédios já foram para baixo, a população já abandonou, a população que apoia o Hezbollah, a população que faz parte dessa organização terrorista, todos os moradores dessa região de Darhia são todos os apoiadores do Hezbollah. Devo lembrar que o Hezbollah só é 27%, xiitas na verdade, são apenas 27% apoiadores, 27% da população do Líbano é xiita, e nem todos os xiitas apoiam o Hezbollah. Existe sempre uma guerra entre eles também, internamente ali, uma guerra política que não apoia diretamente o Hezbollah. Então, não é muito difícil tirar e acabar com o poder deles na região, mas para isso o governo e aqueles que restam lá do outro lado, que apoiam que essa guerra acabe de uma vez por todas e não apoiam o Hezbollah, precisam se levantar. E talvez seja isso que Israel esteja tentando fazer, pressionando com ataques a alvos dentro do Líbano, está ilhando o Líbano, na verdade, que nada pode chegar mais para o Líbano, não tem mais aviões para o Líbano, assim como também não tem muitos aviões para Israel, mas não tem para o Líbano, praticamente foi tudo parado. Então essa pressão militar naquela região é para chegar a um acordo diplomático no final, para que o Hezbollah vá para trás do rio Litani. Eu vou fazer uma live hoje mais tarde novamente, se tiver. Vou saber o resultado desses alarmes que soaram em Tel Aviv, vou dizer exatamente de onde eles vieram, se teve vítimas ou feridos, também vou falar sobre isso mais tarde com vocês, porque agora estou gravando aqui, não tenho como ver ao mesmo tempo o que está acontecendo lá em Tel Aviv. Então essas são as notícias do momento. Mais informações, deixe seu like, ative o sininho para você receber as notificações e as informações sobre Israel de forma verídica e sincera e transparente sobre tudo o que está acontecendo nessa região. Um abraço a todos os amigos de Israel e até o próximo vídeo.